Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de História Antiga da Universidade Federal do Oeste do Pará. Nós estamos agora na parte 2 da nossa aula sobre Roma, intitulada Roma, da República ao Império. Na primeira parte da aula, nós falamos sobre a República, com um foco maior entre o século III e o I a.C. E como eu indiquei, nessa segunda parte da mesma aula, eu vou me concentrar na questão do Império Romano a partir do século I a.C. até o século III depois de Cristo, o século III da nossa era, da Era Comum, da Era Cristã. Então, é em torno desse recorte temporal que nós vamos tratar aqui alguns comentários. Lembro ainda que nosso texto base é o livro História Antiga, do Norberto Guarinello, mas que eu estou tentando agregar outros autores, agregar outras referências, até para oferecer a vocês perspectivas de ampliação do conteúdo e aprofundamento. Então, para começar essa aula, a primeira referência que eu gostaria de reivindicar é de que não há uma clara demarcação entre o fim da República e o início do Império. Como eu indiquei no vídeo 1, em geral se utiliza a ascensão de Otávio Augusto como um marco, mas como eu também indiquei no vídeo 1, a historiografia tende a considerar esse período de Augusto como um momento da transição da República ao Império, que é o momento do Principado. E para a gente começar também a pensar esse cenário, que foi o período de Augusto, que foi o Principado, alguns autores vão falar, por exemplo, uma diarquia, um cenário em que o Senado romano continua existindo, ele vai continuar existindo, inclusive, durante todos os séculos, mas que ele perde o seu poder de centro da referência política do mundo romano e passa a dividi-lo com príncipes, no caso, que portariam o título de imperador a partir de Augusto, e esses príncipes, eles sim teriam a maior autoridade no universo político romano. Então, para a gente começar, eu vou ler um trechinho do Pierre Grimald, que eu já citei o autor no nosso primeiro vídeo, e citei esse livro, agora eu vou usá-lo diretamente, que é o A Civilização Romana. É uma obra, inclusive, mais tradicional do Grimald, é um texto de 84. Eu estou lendo aqui uma edição portuguesa de Portugal, do início do século XXI, de 2009, tá? Vou ler um trecho em que ele fala exatamente desse período de Augusto. Abre aspas. A ambição de Augusto salvou, sem dúvida, a civilização romana, ao mesmo tempo que lhe permitiu definir-se, completar-se material e moralmente, e impor-se durante tempo suficiente para deixar marcas duradouras na história humana. O equilíbrio antigo que opunha as províncias conquistadas apenas à cidade de Roma foi substituído por uma nova ordem, na qual o peso dos povos subjugados aumenta constantemente. O Senado já não é um único senhor. Ao lado do príncipe, não é mais do que o conselho em que se reúnem os grandes funcionários do império. As intrigas sutis entre as facções já não constituem o único motor da vida política. Os administradores já não se encontram à mercê de rivalidades ambiciosas. São verdadeiramente os agentes de um governo forte a quem devem prestar contas. Os chefes do exército já não se lançam, como no passado, em conquistas pessoais. São apenas os oficiais ao serviço do príncipe, único imperator, único detentor dos auspícios. Fim de citação. Esse trecho do Grimald, e aí eu usei um trecho do Grimald para abrir o vídeo 1 e uso um trecho do Grimald novamente para abrir a nossa parte 2 da aula, porque eu entendo que ele nos oferece uma perspectiva dessa mudança
da vida política romana, das estruturas políticas romanas, para a gente até ser mais correto, com a introdução do período de Augusto, de Otávio Augusto, de Otaviano ao poder, que é chamado de o Principado, tá? Então, coloco para vocês um esqueminha em que eu tento mostrar aqui, até com duas imagens, né? São duas estátuas de mármore. O trabalho em mármore também se desenvolve muito em Roma. As pesquisas atuais até têm demonstrado, como vocês viram numa imagem lá da parte 1, que essas imagens eram coloridas, tinha tintura nessas esculturas, e com o passar do tempo a tinta sai. A gente tem essa imagem de uma escultura só branca, clara, mas elas eram coloridas, como vocês viram no vídeo 1. E nesse regime do Principado, que dura ali de 27 a.C. a 14 depois de Cristo, ou seja, 14 da Era Comum, o início do século I da nossa era, nós vamos falar sobretudo de um regime político híbrido, tá? Como eu falei, alguns autores vão usar o termo diarquia para explicar o regime do Principado, tá? Então alguns vão falar ou de uma monarquia republicana. É um termo também usado por parte da historiografia para explicar o que foi o Principado. Então, qual é a marca desse período? Então, ele conserva as instituições republicanas. O Senado, como eu falei, o Senado continua tendo uma importância nesse período, mas ele vai se esvaziando cada vez mais. Ele é um espaço para a presença da elite senatorial romana, itálica. Depois, como o Guarinello fala para vocês, lá no século II, já da era cristã, nós vamos ter uma presença muito maior também das elites provinciais dentro do Senado, mas o Senado tem pouco poder efetivo de conduzir a vida política em Roma, assim como os comícios continuam existindo, né? Mas ambas as instituições republicanas, que marcam, de certo modo, uma continuidade, elas ficam sob a tutela do príncipes, como eu falei, dessa autoridade pessoal que passa a representar em si a res pública, né? Então, avançando, e só para explicar, eu botei aqui numa legenda, mas não sei se vocês conseguem visualizar, nós temos duas estátuas, o Augusto como pontífice máximo e o outro como magistrado, né? Então, Augusto vai ser representado de diferentes formas. Então, todos os manuais que vocês pegarem, o Guarinello não vai por aqui porque a preocupação dele é oferecer uma obra muito mais ampla, que vai pensar as conexões, as integrações, e ao fazer isso ele acaba não entrando nas particularidades da história romana. No entanto, se vocês olharem o manual do Grimal, que eu estou citando aqui, os trabalhos da Norma Musco Mendes, que eu também citei, vocês vão ver uma preocupação em mostrar como que Augusto consegue reunir em torno de si, especificamente depois de 27, então observem que ele venceu a batalha de Actium em 31, e entre 31 e 27 ele busca fazer a passagem desse poder consular para o Senado, então reestabelecer a ordem da República, mas a partir desse momento, em 27, ele também passa a exercer um poder diferenciado nessa estrutura política romana. Então é por isso que eu vou passar agora a falar desses poderes de Otávio. Então vocês veem aí que eu destaquei alguns elementos. Nós temos novamente, eu busquei trazer a imagem aqui do busto de Otávio, aí com a questão da coroa, o sinal de triunfo. Então vários e diferentes poderes de Otávio, que para vocês terem um pouco de uma ideia de diferentes elementos que Otávio consegue reunir em torno de si. Então nós falamos que ele é um imperador, então ele é saudado pelo exército e aclamado pelo Senado. Então ele, como imperador, ele traz como prenome o título que antes era concedido ao general vencedor, e isso o coloca acima de toda a hierarquia militar. Então é em torno disso que ele carrega a noção de império, e eu já vou avançar na sequência para falar dessa questão da noção de império, dessa mudança. Além disso, ele se beneficia de forma vitalícia
do Império Proconsular, que se estende a todas as províncias. Então, nenhum outro império, porque império era um poder dispensado por Roma, pela República Romana, então nenhum outro império pode ser maior que ele. Augusto, como vocês veem aí, ele tem um poder tribunício, e é um poder também que é vitalício, fazendo ao mesmo tempo que vai sendo confirmado a todo ano. E esse poder é interessante porque dar a ele eu boto inviolabilidade pessoal, ele passa a ter direito de veto sobre outros magistrados. Ele é o príncipe senatus, é como se fosse uma espécie de primeiro do Senado, então ele pode convocar a reunião do Senado, ele recomenda os candidatos às magistraturas, ele tem o direito de fazer a guerra, tem o direito e o dever de conduzir a paz. Mais um poder de Otávio. Como eu coloco ali na questão do pontífice, ele tem poderes religiosos, que se baseiam na ideia de um sumo pontificado, o direito de pressagiar e fazer os auspícios. Esse é um elemento central, porque desde a fundação da República, os magistrados, os cônsules romanos tinham a possibilidade, carregavam a possibilidade do direito aos auspícios, né? Determinar, por exemplo, essas questões mais ligadas às previsões, ao divino em Roma. E agora ele, Otávio, passa a carregar essa ideia do pontificado e a carregar o nome, que é o cognome, um epíteto de Augusto, que o diviniza de certa forma como mais ilustre, carregando uma distinção de autoridade, né? A autoritas dele é diferenciada. Por fim, ele se coloca também como Imperator César Divi Filius, um sucessor de César, aquilo que eu falava, ligando-se ao culto de César, que vai se estabelecendo após a morte do antigo general. Então, nós podemos observar aqui como que esse Augusto consegue exercer um vasto campo de exercício de poder. Nós vamos ver então em torno de Augusto se aglutinando várias referências, o que dá a ele uma dignidade superior naquele contexto. Então nós temos, podemos até dizer, um verniz de continuidade. O Senado está lá, mas de fato quem conduz a política nesse cenário é o príncipe, Augusto, essa figura que nós já podemos chamar de imperador, tá? Então, apenas para complementar isso, eu coloco para vocês uma questão que é exatamente a noção de império. Mais um trechinho aqui que eu coloco, que é o seguinte, né? Esse império que está na definição que eu li, aos poucos vai perdendo sua identificação com os princípios republicanos, e ele vai tendo uma noção mais cosmopolita, dando uma ideia, como eu coloco ao final aqui, né, da urbis, de um todo romano, com a ideia que a gente até tem do imperador como aquele que representa o império, e esse império todo o conjunto do vasto império romano. No início da República, falar de império era algo específico da Civitas. Então, era uma autoridade suprema ligada ou ao comando da guerra ou ao poder jurisdicional, né? Então, notem que esse império que sai, de certo modo, das mãos do Senado e passa a ficar concentrado nas mãos de um único indivíduo, que é o imperador, nesse caso o príncipe Augusto, Otávio Augusto, mas que na sequência, quando a gente vai falar, ele vai ser carregado pelos outros imperadores romanos. Então, o que eu também acrescentaria, né? Essa referência a Otávio como vitorioso, pacificador, restaurador, um fiador da paz, da Pax Romana, de certo modo permitiram que se tirasse dele a imagem de um tirano, de um novo rei de Roma, uma imagem, por exemplo, que se colocou
no momento em que César estava ascendendo em seu poder e o coloca como um representante da República, né? Então isso cria os elementos centrais aqui do Principado. Um outro elemento que eu destaco é a importância do culto ao imperador, né? Então nós vemos o princípio disso se afirmar na divinização de César, como que o Augusto consegue mobilizar isso em torno de si, e nós vamos ver ao longo dos séculos seguintes como a questão da divinização do imperador se afirma. O Grimal, por exemplo, que eu já citei, ele dá uma atenção bem especial a essa questão, identificando que em torno do imperador há cada vez mais uma busca daquelas referências orientais acerca do poder, de um culto divino a essas autoridades políticas. Então nós vamos ver cada vez mais o imperador, isso já mais para o século I, II, III, se afastando, né, dos grandes espaços públicos e criando um culto imperial mais marcado. Então nós vamos falar um pouco disso mais para frente do nosso curso. Para finalizar essa parte basicamente do Principado, e depois a gente poder falar dessa Pax Romana, que ela ultrapassa em muito o período de Augusto, nós temos que levar em consideração que esse sistema é extremamente personalista, extremamente vinculado à figura de Augusto, e como tal, eu espero que vocês já estejam imaginando que ele carrega em si elementos da sua fragilidade. Então há uma preocupação, o Grimal nas suas obras inclusive sempre ressalta isso como a preocupação latente em como gerir esse poder pós-Augusto. Então nós vamos ter uma preocupação do próprio Otávio em buscar um descendente, e isso se resolve por meio da questão da adoção. Então ele não consegue um filho direto que o pudesse suceder, então ele vai indicar um sucessor que ele o adota, que é Tibério, e é importante que ele consegue, de certa forma, fazer um sucessor, né? Então se entende que nessa passagem se constitui uma lógica dessa submissão do Senado, a expressa submissão do Senado romano ao príncipes, né, que é o eleito Tibério. Então nós não temos aqui uma monarquia hereditária, tá? Então a gente vai falar disso muito para os reinos medievais, até vai problematizar isso ao pensar os reinos medievais. A gente não tem nesse cenário uma monarquia hereditária, por mais que o imperador indique, e essa indicação é óbvio, ela é muito importante, é carregada de elementos simbólicos que tendem a conduzir o sucessor, mas ela não é o critério único para a sucessão. Então nós vamos ter sempre o imperador indicando ou um filho direto ou uma adoção para dar prosseguimento à sua sucessão. Então esse é um elemento central, e esse vai ser o expediente usado para dar prosseguimento ao Império Romano e a essas formas de poder, né? Dito isso, a gente chega ao que a gente pode chamar aqui de Pax Romana, que é esse período que dura da ascensão de Otávio até o século II, o final já do século II depois de Cristo, o século II da Era Comum, e em torno dele nós vamos poder caracterizar, o auge de Roma, esse recorte maior do Império Romano, que vai do século I antes de Cristo até o século V depois de Cristo. Ele é dividido tradicionalmente em Alto Império e Baixo Império. O Alto Império nesse recorte da Pax Romana, e o Baixo Império após o século II, principalmente após as crises do século III, que é tema também de outras aulas do nosso curso. E então nós vamos falar aqui do Alto Império, esse auge, o esplendor do Império Romano, e o Baixo Império, as crises, a fragmentação institucional do Império Romano. Nesse foco, para encaminhar para o final da aula, eu vou falar então desse Alto Império, que é um momento de profunda reestruturação. Então nós temos novamente a questão do culto imperial como um elemento importantíssimo. Vocês viram lá que o Guarinero se preocupa
E para quem conseguiu já acessar o material que eu indiquei na parte 1 do vídeo, que é a reflexão sobre romanização, deve ter pego a referência dessas questões da identidade romana como um elemento também ligado às discussões de romanização atuais. Então nós vamos falar de uma coesão, uma busca de coesão desse mundo romano em torno da literatura latina, que busca inclusive criar uma ideia unitária. Vocês viram, por exemplo, nosso texto falando de Virgílio. O latim ele é importante porque ele se torna a língua central do Mediterrâneo, pelo menos entre esse período, ou seja, todo o primeiro milênio e avança pelo menos até o século XV, XVI e XVII, no que nós chamamos de Idade Moderna, como uma língua central, por mais que no período as línguas vernáculas já começassem a aparecer com força. Nós temos aí mais de um milênio de afirmação do latim como a língua que estrutura o Mediterrâneo. Temos ainda outros elementos que vão ser expressos numa determinada forma de ocupação do espaço. Então nós temos até hoje cidades romanas na Europa, no norte da África, que ainda, cidades que foram romanas na antiguidade, entendam assim, que tem lá os seus aquedutos, as suas fontes, as suas termas. O elemento do banho termal aqui é algo muito característico da cultura romana. Os teatros, anfiteatros, o circo, o mais famoso deles, óbvio, fica em Roma, né? O Coliseu, que é uma coisa espetacular, é maravilhosa. Vale a pena vocês conhecerem. Você vai falar, professor, mas não tenho condição de ir para a Itália, nem dinheiro, nem o euro caríssimo e o coronavírus, mas faça uma visita virtual ao Coliseu, veja um vídeo do Coliseu, veja o esplendor do Coliseu no mundo antigo. Nas aulas presenciais, por exemplo, eu coloco lá uns vídeos para vocês verem um pouquinho do que as tentativas de representação atuais, né, de o que era esse esplendor das cores, dos gritos, dos sons, da quantidade de gente mobilizada ali no Coliseu, né, o que é um anfiteatro. Então nós temos aí uma série de espaços, e entre eles também o fórum, né, o exercício do espaço da política nas províncias. Então observem que a gente falava lá atrás, quando citou a formação da polis, como que nesse mundo romano, se para o mundo grego nós tínhamos a figura da ágora, caracterizando esse espaço político, institucional da polis, agora nós temos aqui no mundo romano o espaço do fórum sendo estruturante desse exercício político em todo a vastidão do mundo romano, tá? Outros elementos importantes para a gente pensar o cenário da Pax Romana é a questão dessa ampliação da clientelagem. Então, os autores nos falam que a gente tem gradativamente a plebe perdendo uma participação política, perdendo essa autonomia política que a caracterizava desde do tribunato da plebe, que eu citei lá atrás. Leia-se na aula passada, né, no século IV, no século V ali, antes de Cristo ainda. Nós temos então a plebe se afastando dessa dimensão política institucional do consulado e ficando cada vez mais dependente desse poder direto do príncipe, que passa a exercer um poder clientelar sobre a plebe, garantindo jogos, a famosa política do pão e circo. E aí eu indico um livro do Paul Veyne sobre essa questão, muitíssimo importante. O trabalho do Paul Veyne teve até uma nova edição recente, acho que já uns 2 anos atrás. E vamos ver então o príncipes fazendo esse movimento de distribuição de alimentos para o grosso da população de Roma. Então, como que essas relações mudam também em torno do que a gente está chamando aqui do período do Império Romano. E para finalizar, eu vou destacar exatamente o primeiro item, que é essa reorganização, essa profissionalização do Império. E aí eu destaco um trechinho do livro do Norberto Guarinello, que está lá na página número 142. Faça a leitura. Abre aspas. Uma das maiores alterações
foi na organização do exército. Os contingentes das guerras civis foram desmobilizados e receberam terras para cultivar, muitas vezes em províncias. O exército se profissionalizou e se estabilizou em cerca de 300 mil homens, tanto cidadãos como provinciais auxiliares, a maioria colocada nas fronteiras do Império. Ser soldado tornou-se uma profissão paga, com direitos de aposentadoria. Era uma das grandes fontes de novos cidadãos romanos e, sobretudo, o maior empregador de trabalho assalariado por toda a extensão do Império. E era também um dos caminhos principais de ascensão social, tanto para cidadãos romanos como para provinciais. Era uma das bases mais concretas do poder imperial e sua fidelidade às sucessivas dinastias foi uma das fontes de estabilidade do Império. Em Roma, o próprio imperador era protegido por um corpo de elite, a guarda pretoriana. Nas províncias, um soldado estacionado ou em trânsito era uma fonte própria de poder, exercia um poder de polícia, por vezes corrupto, em todo caso a ser temido. Fim de citação. Eu retomo, então, após a citação, para a gente pensar uma outra face, menos interna, mais externa, desse período conhecido como Pax Romana, que é a expansão territorial. E por que eu destaco isso? Como vocês lembram do mapa da parte 1, e eu vou retomar esse mapa agora, a maior parte da expansão territorial significativa ocorreu com a República, mas essa expansão também ela continua vigorosa nos primeiros séculos do Império, nesse alto Império Romano, e é por isso que eu volto agora com o nosso mapa, observando que durante o Império, toda essa parte em laranja, ela vai ser anexada ao espaço sob a autoridade de Roma, e nós vamos ver então o fechamento desse norte africano, a maior presença de Roma no Egito, lembre-se do início, que é quando Otávio consegue derrotar o reino ptolomaico ali de Cleópatra e Marco Antônio. Nós vemos uma presença de Roma no norte da Península Ibérica, na região das Astúrias, uma presença de Roma na Grã-Bretanha, onde ficaria célebre a muralha de Adriano, e uma introdução de Roma para a Europa Central, alcançando ali a região do rio Elba e principalmente o Danúbio. Em torno dessa região, e nós já vamos falar disso, é que se estabelece o limes, né, um limite de expansão de Roma, porque essa região vai sempre sofrer uma pressão muito grande dos povos não romanos, em geral entendidos como povos bárbaros, povos germânicos. Nós vamos falar mais deles quando estiver falando de Antiguidade Tardia e também em medieval. Observem, por fim, uma expansão de Roma para a região ali da Síria, Palestina, Anatólia, avançando para o Oriente Próximo. Então, se tivermos agora, eu vou passar para um outro mapa apenas para caracterizar o Império Parta, tá? Porque o nosso autor, o Guarinello, esse mapinha, que é o mapa das campanhas de Otávio, então era como quando o mundo ainda estava dividido ali nesse século I, Otávio em rosa vai se impondo contra as regiões em verde de Marco Antônio. Nós vamos ver aqui um grande trecho desse mapa em uma espécie ali de um rosa mais escuro, quase vermelho, que ele está marcado como a Síria, Mesopotâmia, Babilônia, é o Império Parta, tá? Então é esse império, eu citei lá atrás, quando eu falei dos impérios persas, é em torno desse cenário aí que nós vamos ter uma rivalidade importante com Roma. Para além de rivalidade, o nosso texto ele pouco avança nessa perspectiva, mas eu também queria indicar nessa parte da aula que nós vamos ter uma importante conexão do mundo romano com o Oriente, desse fluxo que se estabelece pelo Império Parto. A gente pensa às vezes muito na rivalidade, na disputa, no conflito,
mas também é importante pensar nas trocas culturais, nas trocas comerciais, políticas desse cenário. Então, por exemplo, eu vou indicar mais uma vez os trabalhos do professor André Bueno, lá da UERJ, do Rio de Janeiro, grande especialista brasileiro sobre a China antiga e principalmente as relações de China com o Império Romano. Então, para não indicar uma obra apenas, que eu já indiquei em outro vídeo, eu vou indicar para vocês o link do academia.edu. Então, você, estudante de História, que usa as redes sociais, entre no academia.edu. É o grande espaço das redes, é uma rede social importantíssima do meio acadêmico, que vai ajudar vocês a explorar a produção de diferentes especialistas no Brasil e no mundo. Então, vocês vão ver lá no academia.edu uma vasta produção do André Bueno sobre o tema da relação Roma-China, da China nesse período, sobre a Rota da Seda. E se eu falo da Rota da Seda, eu também vou indicar para vocês na descrição do vídeo o livro do Peter Frankopan, O Coração do Mundo. Esse é um livro aí que foi traduzido para o português há poucos anos, vem começando a entrar no meio acadêmico. Isso é legal, ver os colegas usando. Como ele acabava sendo um capítulo muito grande, eu não quis colocar nesse modelo remoto como complementar, mas eu vou indicar aqui para vocês, vale a pena. É um livro focado na discussão da Rota da Seda. E a gente pensa, às vezes a gente pensa na Rota da Seda lá nas navegações, né? Nossa cultura escolar esquece o mundo antigo e medieval. E a gente fica pensando na Rota da Seda, a questão da rota que se fecha e o início da expansão marítima. Mas é interessante a gente pensar essa rota que se estabelece no mundo antigo, nesse cenário do mundo romano. Então, gostaria que vocês também pensassem nessas articulações entre o mundo romano e o Oriente. Então, falando nisso, né, voltando lá ao nosso mapa, a gente observou que há uma expansão territorial importante de Roma nesses séculos. No entanto, quando chega no século II, é o fim desse Alto Império Romano, nós temos o gradativo fim da expansão constante de Roma. Não que Roma não tenha conquistado novos territórios pós-século II. No século III nós temos ainda algumas conquistas romanas, mas aquele movimento contínuo de expansão territorial que era fundamental para renovar o fluxo de escravos, renovar a distribuição de bens e terras para o exército e dar riqueza a essas elites romanas, itálicas e provinciais, ele vai se perdendo. E é em torno disso que nós vamos falar no século II, mas principalmente no século III, de uma crise de Roma. Então é nesse período que se estabelece o limes. Roma não consegue mais avançar para a região da Germânia, então estabelece o limes entre Roma e os povos bárbaros, os povos germânicos. Nesse cenário, há uma mudança importante, que é o tema da nossa próxima aula, que é a mudança na questão da cidadania, citado pelo Guarinella, a questão do Edito de Caracalla, que ele estabelece uma ampliação da cidadania a todos os habitantes do Império, e esse é um elemento importante, porque reconfigura essa vida política de Roma. E para complementar também, é dessa época, ou dessa grande época, voltando à questão do período anterior, né, desse auge de Roma, Roma não apenas avança, ela também enfrenta resistência dos celtas, resistências principalmente aqui na região da Judéia. Então as revoltas judaicas, as guerras judaicas ali em torno de Jerusalém são importantes. O cenário da diáspora dos judeus, então a destruição do templo de Jerusalém. Em geral, os alunos têm uma formação mínima dentro da religião cristã, católica, evangélica, mas dentro da religião cristã, e tem essa referência na cabeça. A destruição do templo de Jerusalém, ela ocorre ainda no século I dessa expansão romana. E quando nós já vamos avançar um pouco mais no tempo, nós vamos falar dessas tensões que os grupos cristãos vão viver dentro do Império. Nosso autor destacou isso. Eu não vou entrar nessa linha, porque ela não é uma questão das nossas aulas número 13 e número 14, ok?
Eu quero finalizar então essa aula chamando a atenção para o nosso segundo material complementar, que é um podcast da professora Semira Miscorsi. Ela é professora da Universidade Federal de Santa Maria. É um podcast sobre poder e gênero no Império Romano. Eu acho que vale muito escutar esse podcast. Ele vai oferecer uma perspectiva transversal à nossa aula, que vai agregar discussões importantes. A professora é especialista em história antiga. Também indicar o podcast Política no Império Romano, é um grupo mais vasto que vai discutir, mas que também pode ajudar a oferecer uma reflexão mais focada nesse exercício da política no cenário da nossa aula, na nossa parte 2 da aula. E se vocês tiverem interesse, quero procurar mais, deem uma procurada na página do LEIR, do Laboratório de Estudos do Império Romano, um grupo de pesquisa importante brasileiro sobre o Império Romano. Eu tenho certeza que vocês vão encontrar muitos materiais bons lá para investigação. É isso. Ufa, chegamos ao fim de uma aula densa. Em geral, eu brinco que é a aula que não acaba no presencial, porque 2 horas, 3 horas de aula presencial, mesmo sendo muito expositivo, é pouco. É uma discussão muito vasta. Se vocês têm interesse sobre essa discussão, acho que vale a pena pegar manuais, como eu já falei em outro vídeo, buscar mais referências. A gente está tentando aqui fazer uma visão um pouco mais panorâmica acerca do período. Tentei indicar vários autores que podem ser usados para aprofundamento de vocês, tá? Um grande abraço, muita saúde, tudo de bom para vocês. Vamos seguindo e vamos caminhar agora para aulas menos gerais e mais específicas. Na nossa sequência do curso, vamos discutir sobre a cidadania, vamos discutir sobre corpo, família e sexualidade em Roma, tá? Agora sim, definitivamente, fiquem na paz. Um grande abraço e até a próxima.